Hoje eu quero falar sobre um personagem simplesmente incrível que muita gente não percebeu. E o nível de atuação aqui, ele é espetacular. E eu estou falando do vampiro rouco do filme Night Thief, mais conhecido como As Passageiras. E eu vou mostrar pra vocês como em 5 minutinhos o ator fez algo aqui incrível. Porque ele simplesmente não prometeu nada e entregou tudo. O filme As Passageiras é um filme até ok, tem uma história interessante. Não é a melhor de todas no quesito vampiros, mas até é legalzinha. E quem nunca assistiu esse filme só pra ver a Blair e o Benny flertando? Ou os olhos lindos de Eva. E é como eu falei pra vocês, o roteiro ele não é grande coisa. Mas tem uma cena aqui que ela simplesmente me arrebata, que é esse encontro com o vampiro rouco. Essa cena pra mim simplesmente valeu pelo filme inteiro, eu não precisava nem assistir o resto. E meus caros, aqui a gente está falando de uma atmosfera simplesmente genial. O que o roteirista fez aqui foi algo que eu não tava esperando, me pegou de surpresa de uma forma que vocês não fazem ideia. Porque uma coisa é você ver essa cena inteligente em roteiros de filmes que você sabe que são grandes. Mas agora, vem essa pérola de um filme que é mais pra entretenimento, né, que usa mais mulheres bonitas, a questão do luxo, né? De duas vampiras descoladas que metem o terror na cidade. E eu fiquei muito fascinado porque se tem uma coisa que eu adoro é ser surpreendido. E eu acredito que nem os caras estavam esperando por esse efeito. Eu tenho certeza que foi sem querer. Essa cena ela é sublime também porque ela traz uma questão de muita riqueza de linguagem corporal. E vocês sabem que psicologicamente isso é fantástico. A cena já começa interessante porque quando a Blair e a Zoe elas chegam lá no local que seria, no caso, o último trabalho delas, a gente vê que a expressão facial delas mostra preocupação, mostra que aquilo ali não vai ser fácil. A última morte. Vamos fazer isso. E isso é intrigante porque a gente vê que no filme todo essas duas não mostram medo de nada. Não, e o que mais me deixou perplexo foi quando a Blair falou isso aqui pro Benny. Fica mais perto. Esse cara é um doido. E esse detalhe me chamou muita atenção porque, veja bem, imagina você duas vampiras malucas metendo terror na cidade toda. Pegar, virar pro Benny e falar, fica aqui do meu lado porque esse cara é doido. É a mesma coisa que o Beramar virar pra você e falar assim, ó, não vai ali não porque aquele cara é perigoso. Pô, daí tu vai pensar, ué, e tu é o quê, querido? Tão vendo como a cena ela já começa a trazer um tom de curiosidade? Porque você fica tipo, quem é esse cara que elas estão com medo? Voltando de novo pro exemplo, imagina o Beramar falar pra você, até eu tenho medo desse cara. Você vai ficar tipo, quem é esse cara que até um dos maiores traficantes de toda a história do Brasil tem medo? E o mais interessante de tudo é que no encontro você pensa que tu vai encontrar um chefão do crime, mas não. Você encontra um carinha vestido que nem skatista, roqueiro, sei lá, escorado na porta fumando maconha. E isso fica interessante porque você pensa, o que vai vir desse cara? E agora eu vou mostrar pra vocês o que Alexander Ludwig faz nessa cena. A coisa já começa perturbadora, porque quando Blair, Ben e Zoe chegam perto dele pra se encontrar com ele já começa a esboçar traços femininos. E é interessante que muita gente não entendeu isso. Ele não tá ali esboçando homossexualidade. Ele quer mostrar dominância através do desconforto. E a psicologia chama esse gesto de performance do gênero instrumental. Porque aqui nós temos um homem hétero agindo com trejeitos femininos. E esse tipo de comportamento ele traz confusão. A pessoa que está ali vivendo a situação, ela fica confusa, ela fica sem saber o que está acontecendo. E é isso que acontece com o Benny. É nítido desconforto extremo no rosto dele. E aí o rouco, ele usa uma combinação que é letal. Ele usa o jeito afeminado com a invasão de espaço e o toque excessivo. Ele invade o personal space de Benny, fica tocando Benny toda hora. Esse cara sabe como causar desconforto. E tudo isso é proposital. Ele quer deixar bem claro que ali é o território dele. E na psicologia a gente chama esse tipo de comportamento como violação do limite interpessoal. E esse termo, ele até mesmo procede à prosêmica de Edward T. Hall. Porque veja bem, é como eu falei pra vocês, isso aqui não é homossexualidade como muitas pessoas pensam. Isso aqui é pra causar desconforto, dominância e até mesmo submissão. E a gente tem também alguns personagens que eles são mestres nessa arte. Um deles é o próprio Negan de The Walking Dead. A gente vê isso quando ele começa a invadir o espaço do Daryl. Até mesmo ele faz isso com o próprio Rick, praticamente dizendo, você não tem nada, querido. Aqui até o seu espaço me pertence. E também o próprio Silva de 007 Skyfall. Você vê como ele toca a Bond, desabotou a sua camisa, toca no seu peito. Isso aqui também é pra mostrar dominância, é pra mostrar que com ele não tem limites, ele faz o que ele quiser. Esse tipo de comportamento ele é muito interessante porque ele mostra que a pessoa ela quebra os limites com você. E quando o limite é quebrado, vem o desconforto, porque se torna algo evasivo. Então agora a gente começa a entender que quando personagens como esse invadem o espaço e fazem o uso de toque excessivo, isso não é homossexualismo, mas sim uma questão de mostra de poder.
Eu quero, eu posso. Roku também mostra outro comportamento que é interessantíssimo. Comportamento esse que na psicologia a gente chama de comunicação ambígua intencional. Que seria o quê? Quando a pessoa começa a trazer uma questão desconfortável, mas em tom de seriedade, causando até mesmo instantaneamente um clima pesado, e do nada ela fala que tá brincando. Eu só tô brincando, cara, tô brincando. E pra que é tudo isso? Pra mais uma vez causar desconforto. Parece que ele tá brincando, parece que ele tá ali só de zoação, mas não, ele tá jogando. Ele quer causar ali um desconforto pra poder, é como eu falei antes pra vocês, ele tem que mostrar, ele quer mostrar que aquilo ali é o território dele, que você não chega no território dele e faz o que você quer. Mas aí talvez você me pergunte, mas por que ele age dessa forma? Ele poderia ser direto, já mostrar ali as suas verdadeiras intenções. Só que aí que tá a grande questão. Roku age dessa maneira porque nele tem um grande nível de psicopatia. Aí depois de todo esse joguinho psicológico, ele convida eles pra entrar. É até mesmo algo como, agora que eu já mandei o recado, que eu já estabeleci quem manda no pedaço, vocês podem entrar. E ali a gente vê que ele conclui o intento dele, que é um pode entrar, fica à vontade, mas não tão à vontade. Até mesmo depois que o Benny entra, ele ainda continua com joguinhos psicológicos. Continua tocando ele, até mesmo fala que o cheiro dele é bom. Ah, seu cheiro é bom. Vocês veem que o joguinho do desconforto ainda continua. Não é porque Benny entrou que os joguinhos acabaram. Quando ele fala pra Benny, ele fica tocando o Benny, ele fala que o seu cheiro é gostoso. Mais uma vez, isso aqui não é homossexualismo e você não pode esquecer um detalhe muito importante. Benny é humano e Roku é um vampiro. O que vampiros fazem com seres humanos? Ele tá tratando ele ali como um pedaço de carne que se ele quiser pode devorar a qualquer momento. O que você tá vendo ali é um leão brincando com a sua presa. Aí tem uma hora que a situação fica demais, aí a Blair intervém e fala a seguinte frase. Roku, Diga. ele não. Oh, relaxa, gata. Eu não gosto de virgem, você sabe disso. E só assim ele deixa o pobre do Benny em paz. Tem uma parte que eu também acho muito interessante, que ele meio que se faz de confuso uma hora, mostrando que não sabe o que tá acontecendo, dá uma de bobo. E na verdade isso é manipulação. Roku sempre soube o que estava acontecendo. Ele sempre soube do real motivo das vampiras terem ido lá. Mas é como eu já falei, a gente não pode esquecer que Roku é um psicopata. E psicopatas adoram jogos mentais. E ele joga ali a todo momento porque é isso que excita esse tipo de indivíduo. Eu não falei pra vocês que essa cena é simplesmente sensacional? Ela entrega muita coisa em pouco tempo. E eu acredito que quando você vê esse filme outra vez, você vai ver essa cena com outros olhos. E pessoal, bota nos comentários o que você acha sobre esse vampiro, o vampiro Roku, o que você acha sobre essa cena. Bom, meus queridos amantes do cinema, esse aqui foi mais um Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.